Estamos chegando com o nosso Você Bonita. Seja muito mais que bem-vindo, bem-vindo ao nosso programa neste feriadão delicioso. 7 de setembro, dia da independência do Brasil, dia que comemoramos a independência do Brasil, mas a gente também pode comemorar para aproveitar o feriadão, né? Quando chega 7 de setembro, a gente já sente aí que o finalzinho do ano se aproxima. É o primeiro feriado que a gente já tá mais com o pezinho no final do ano. É ou não é? Mas é um excelente feriado para a gente aproveitar para descansar. Quem tem que trabalhar no 7 de setembro, claro, faz parte. Nem todo mundo pode descansar, mas não tem problema. Você que pode, aproveite. Pode dormir um pouquinho mais, pode combinar um almoço com os amigos, com a família, pode ir ao cinema, tem tanta coisa para fazer no dia de hoje. Mas vamos começar juntos a nossa manhã, claro, no nosso Você Bonita. O programa hoje está muito especial, muito bacana e a gente vai falar muito sobre alimentação, sobre hábitos saudáveis e a melhor maneira de adquirir aí aqueles quilinhos ideais para o nosso organismo. Você já ouviu falar na calorimetria e na bioimpedância? São dois exames muito legais que a gente pode fazer, que já estão à nossa disposição para identificar o que tem excesso no nosso organismo e o que está faltando para a gente conseguir balancear e manter um equilíbrio. Não só na perda de peso, quando a gente fala assim, vamos perder peso, vamos fazer uma dieta, nem sempre a dieta é saudável. Às vezes a gente perde gordura, mas também perde massa muscular. E aí não é bacana. Para descobrir se a gente está fazendo tudo isso direitinho, a gente tem que passar por esses dois exames que você vai ver no segundo bloco com o nosso convidado que já chegou. Não perca, vai ser muito legal. A gente teve, inclusive, uma pessoa que passou por esses exames que vai mostrar direitinho para vocês. Então, se você está pensando em perder peso e ficar com um corpo mais saudável, deixar o corpo equilibrado, no Você Bonita você vai aprender tudinho, não saia daí. E agora a gente vai abrir o nosso programa também com um outro assunto muito legal. Às vezes a gente chega no supermercado ou numa casa de produtos naturais e a gente vê aí uma parede cheia de sementes, né? Várias sementes, vários saquinhos de sementes. E a gente não sabe para que servem as sementes. A gente olha e fala, será que é comida de passarinho? Não, não é comida de passarinho, não. São, na verdade, elementos importantíssimos para a nossa alimentação que acabam ficando esquecidos e a gente só lembra deles quando vê na prateleira lá do supermercado. Só que é difícil utilizar as sementes na alimentação, né? Então, sabe o que a gente pensou? Como introduzir as sementes na alimentação do nosso dia a dia, mas sabendo exatamente as propriedades de cada semente. Tem um monte de coisa aqui que eu não conhecia, então a gente vai aprender junto com a nossa convidada que volta ao programa, Renata Buzini, nutricionista. Seja bem-vinda! Obrigada. Tudo bem? Tudo bom dia. Bom dia. Ela já tá com um barrigão, a última vez que ela veio ainda tá com a barriguinha. Mas tá bonita, tá linda, né? Obrigada. Sua barriga, grávida, sua barriga é uma coisa linda. Parabéns, viu? Obrigada. Vamos lá. A mesa tá um espetáculo. Tá apetitosa, não tá? Tá apetitosa. Agora, quando a gente vê somente as sementes, a gente já não acha que tá muito apetitosa, né, Renata? Eu acho que esse é o problema. Então, você selecionou aqui as sementes, acho que mais importantes e que a gente pode introduzir de uma maneira mais simples e mais fácil no nosso dia a dia, né? Isso. Por onde você quer começar? Vamos começar aí pela semente de abóbora. Tá bom. Essa semente de abóbora, nossa, tem ficado muito famosa, né? Tem ficado famosa, tem sido bem divulgada. Ali a gente tem duas espécies, na verdade tem a com casca, sem casca. Eu não sabia que tinha sem casca. Já tem agora descascada no mercado, facilita, né? Que legal, gente. Pra gente não ter que descascar. E essa daqui é a que tem a casca é salgadinha, né? Isso, a casca é salgadinha. Tá, duas opções então. Então a diferença assim, a semente de abóbora, a gente poderia, se a gente fosse colocar um apelido para cada uma das sementes, a de abóbora seria protetora para os homens. Então ela tem toda uma propriedade do quê? Melhorar a textura e saúde de pele, de cabelo, de unha, que é importante. Ela também tem um elemento que chama triptofano, que ela causa sensação de bem-estar quando é consumida, de saúde, de prazer. Dá uma saciedade. Dá uma saciedade, mas ela causa a mesma coisa que um chocolate causa. Dá aquela sensação de bem-estar. Comi e me causou uma sensação gostosa. Que ótimo, melhor assim. Agora, focando nos homens, é assim. Ela tem algumas substâncias, especialmente os minerais, então magnésio, potássio, que fazem com que, quando consumidos na quantidade correta, eles reduzem em 40% a chance de morte prematura, ou seja, a morte masculina antes da hora. Sério? Por alguma doença. Que bacana. Né? Então, os homens têm que introduzir mesmo. Mesmo.
Tá. E as mulheres? As mulheres também podem fazer o consumo dela, mas ela tem esse diferencial específico para os homens. E outro diferencial dela é, ela reduz a incidência de câncer de próstata, porque ela diminui o espessamento. Ela não deixa, na realidade, a próstata ter um espessamento fora do padrão normal. Que bacana. Agora sim, elas são calóricas? Então. Eu tenho essa dúvida. Elas são calóricas. Na verdade, tem que perguntar. Elas são, né? São calóricas. Quando começa a ser muito gostosa demais, tem caloria pra caramba. Tem caloria, mas assim, a caloria dela dividida, ela pode ser consumida em um dia até 2 colheres de sopa. Tá. A caloria dela pode ser consumida uma colher na hora do almoço, uma colher na hora do jantar, ou uma colher no lanche como aperitivo. Tá. Ela faz, às vezes, de valor calórico de um lanche. Uau! Né? E ela causa uma saciedade para isso. É pouquinho, às vezes as pessoas, mas só isso eu vou comer, parece que nada, mas ela causa uma sensação gostosa. Com limite. Com limite. E como a gente pode introduzir no nosso dia a dia? A gente tem várias opções aqui. Olha cada prato mais delicioso, mais lindo. E aí a Renata preparou, na verdade, uma ideia para a gente tentar colocar na alimentação do dia a dia sem crise, sem aquela história. Isso. Ai, mas eu vou comer, parece comida de passarinho. Não é comida de passarinho, digo mais uma vez. Porque senão a gente esquece mesmo de consumir. E olha que salada linda. Essa salada, eu pensei na composição dela assim. Salada de folhas, tradicional, com tomatinho, com cenoura. E para dar um sabor nessa salada, porque a de abóbora ela é uma das mais saborosas, né? Então, para dar um sabor diferenciado na salada e uma crocância nessa salada, eu coloquei ela aqui para dar de exemplo para vocês fazerem o consumo. E tanto faz a que tem a casca ou a sem casca, né? Tanto faz. A única coisa que a gente tem que tomar cuidado é que a que tem a casca tem o salzinho, para quem tem aí uma tendência à hipertensão, não é tão indicado. Tá, ela é mais salgada. E para quem tem a facilidade de constipação intestinal, a fibra dela é muito densa. Então, ela vai mais fermentar do que ajudar o intestino a funcionar. Entendi. Então, sem casca, a gente tem as propriedades de uma maneira melhor e acaba não tendo aí as partes não muito boas da casquinha que é salgadinha, né? Mas quem gosta mais do saborzinho salgadinho, pode. Quebra ela, coloca. Ela com casca é legal para aperitivo. Ou para petisco no meio do dia, porque ela é mais fibrosa. Para misturar já numa salada ou na refeição, a sem casca é mais indicada. É melhor. Vocês viram que lindo? Então não tem, ó, colocou, jogou aqui por cima, acabou. Pronto. Sem casca nenhuma, não tem crise, fica deliciosa e a salada tá linda, parabéns. E se comer todo dia, um pouquinho, a gente vai colher todos esses benefícios que você falou. Bem, vamos falar da linhaça? Da linhaça. Que a linhaça eu acho que daqui é a que faz mais parte, talvez, aí do nosso dia a dia, que a gente ouve falar um pouco mais. A linhaça e o gergelim, que eu gosto muito de gergelim também, adoro gergelim. Mas tem muita gente também que tem receio em consumir a linhaça. Tem. A linhaça tem aqui 3 exemplos de linhaça. Então, tem a linhaça marrom. Tá. Tem a linhaça dourada, que tá aqui. E tem a linhaça dourada em forma de farelo. Que é essa daqui. É. Tá. Todas elas têm as mesmas propriedades? Todas elas têm a mesma propriedade, só que assim... A linhaça em farelo, ela deve ser consumida para aquelas pessoas que querem o benefício funcional, aquele bem-estar específico que a linhaça pode causar, para os tratamentos que a gente já vai abordar daqui a pouquinho. E para quem tem a constipação intestinal, ela também é interessante porque ela já vem com a fibra moída, então o intestino aceita melhor. Tá. A marrom essa é a minha preferida. O que acontece? Ela é mais crocante, ela tem uma pele um pouquinho mais grossa, então ela deve ser consumida assim. O foco dela também é fibra, mas ela tem as mesmas propriedades do que a dourada. A dourada é um pouquinho mais de ômega, mas assim, coisa muito irrisória. A diferença é que uma é cultivada em ambiente frio e úmido e a outra em ambiente quente. Só isso. Só essa diferença. Só essa diferença. O sabor? Muda um pouquinho só. A marrom é um pouquinho mais amarga do que a dourada. Pouca coisa. Então acho que a dourada é mais saborosa, né? Nunca comi a dourada. Ó. Eu acabo comprando sempre depois a gente vai aplicar ela, você pode experimentar. Eu quero experimentar. Nossa mesa tá tão linda que eu vou experimentar com certeza. Mas e as calorias da linhaça? A linhaça não tem tanta caloria, Não tem tanta caloria. A linhaça é mais tranquila. Ela pode ser consumida 2 colheres de sopa a 3 colheres de sopa por dia. O interessante da linhaça, como a gente falou da abóbora, que pode ser consumida pelos homens, a linhaça pelas mulheres. Então, se a gente for focar... Melhor amiga das mulheres. Melhor amiga das mulheres. Primeiro, por quê? Porque ela auxilia no tratamento da menopausa.
Como? Ela diminui a tensão, ela melhora os fogachos, que são aqueles calores que são causados pela menopausa. Ela melhora a sensação também de bem-estar, diminui a fermentação, que é comum acontecer a formação de gases na menopausa. Olha que ótimo. E ela protege contra o câncer de mama. Olha que fantástico. Então, essas são as grandes... os benefícios. Os grandes benefícios dela. Mais do que isso, além, eu acho que no período da menopausa, o que confunde muito as mulheres é que, bom, a gente sabe que a soja também pode beneficiar bastante, mas a gente vai, de repente, num restaurante e não tem nenhuma opção que vá uma linhaça hoje. Só em restaurante natural. Então, acho que isso acaba confundindo as mulheres e, mesmo nos momentos de lazer, fica difícil a introdução desses alimentos. Fica, né? fica. Então, assim, aí quando a gente vai no supermercado ou vai preparar alguma coisa em casa, a gente acaba esquecendo, fala, quer saber? De repente nem ajuda tanto. E no final ajuda muito. Ajuda muito. Faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Como é o consumo dela que você pensou aqui? Então, o consumo dela eu pensei aqui. Aqui a gente tem a endívia. A endívia é uma delícia. Ai, você recheou com o quê? Recheei com queijo cottage, que é baixíssimo o valor calórico. Amei, arrasou. E coloquei a crocância da linhaça. Então aqui ela tem uma textura gostosa para comer, porque a endívia ela é crocante, tem o creminho que é molinho e a semente que dá outra crocância. E fica uma textura gostosa de comer. Nossa, tá lindo isso. E ela é quase um prato completo. A endívia faz às vezes da fibra, o queijinho já faz a proteína. Tá. E aí depois você só acrescenta aqui algum tipo de carboidrato para você acompanhar um prato. Uma torradinha, né, de repente? É, uma torradinha também, pode ser. Vocês viram isso? Ó, colocou aqui. Jogou e acabou. Ficou lindo. A gente poderia colocar... Aqui, a dourada você colocou na abobrinha. Olha que sensacional. Diretora, preste atenção. Olha que lindo isso. Eu amei esse prato. A abobrinha é um carpaccio de abobrinha. Como que você fez carpaccio de abobrinha? Ela tá grelhadinha? Como que ela tá? Ela tá crua. Pode ser crua. Ela é esse carpaccio, porque tem a abobrinha que a gente pode grelhar. Aí a gente corta um pouquinho mais grossa. Essa abobrinha, ela é um carpaccio mesmo. Parece aquele carpaccio de carne ou de salmão, que é comumente encontrado no mercado. Mas essa é carpaccio de abobrinha. Tá linda. E essa linhaça dourada, ela já faz às vezes também de proteína. Em cima dessa abobrinha. Então eu coloquei um molho mostarda em cima com a linhaça e aí você também pode acompanhar com alguma outra fonte que você queira completar teu prato. Eu nunca experimentei a abobrinha crua. É uma delícia. Vou experimentar hoje, né? Guarda pra mim. Gente, eu nunca experimentei. Olha, carpaccio de abobrinha. Amei essa ideia. E a linhaça, e combinou mesmo. Eu achei que você, além de tudo, a gente tá produzindo pratos bonitos. E ficou brasileirinho, né? você viu, Ficou né? super. Não, e abre o apetite, né? Eu acho que, além de tudo, a gente tem que também, quando a gente vai fazer uma alimentação, às vezes, mais saudável, menos calórica, por não ser tão saborosa quanto um prato que tem aí mais calorias, a gente come com os olhos, né? Então... Ficou lindo, arrasou. Depois Parabéns. que você experimentar, você vai ver. É gostoso. Nossa, me deu muita vontade de água na boca agora para experimentar, mas eu vou experimentar. Aqui a gente tem a semente de girassol. Semente de girassol também já ouvi falar, mas nunca comi. Tá. Pode comer assim? Pode comer assim, experimenta. Deixa eu ver. Bom. É bom. Ela tem um sabor um pouco mais suave do que as outras sementes. De todas as que estão aqui, ela tem o sabor mais suave. Ela não tem o sal, nesse caso. Graças a Deus, ela já vem sem casca, porque a casca do girassol é complicadíssimo de tirar em casa, né? E a aplicação dela principal é assim. Ela ajuda na função intestinal também. Ela auxilia, ela tem o ômega 6. Então, ela auxilia na redução do colesterol ruim, tá? E no aumento do colesterol bom, que é o LDL ruim e o HDL o bom. Olha que ótimo. Ela tem também uma função de equilíbrio da pressão arterial e auxilia na formação boa dos ossos e na prevenção de osteoporose. Maravilha. Tá? Então, quem tem aí uma deficiência de cálcio, por exemplo? Deve consumir. É um suplemento legal. É um suplemento legal. Crianças que não consomem tanto leite, que estão um pouco mais seletivas para fazer a refeição, é interessante colocar. Como ela tem um sabor suave, ela é super bem aceita. Muito, é uma delícia. Adorei a de girassol. E é fácil de encontrar tanto quanto as outras, né? É facílimo de encontrar, tem um preço super acessível, então é uma semente interessante. Uma outra função dela interessante é que ela melhora a qualidade do sono. Agora, quantas coisas a gente tem lido e ouvido falar sobre a importância do sono. Então, ela melhora a qualidade do sono. Então, aplicando agora no verão, numa saladinha e à noite, favorece aí a qualidade do seu sono. Para mim, dormir é absolutamente tudo. É necessário. Se você não dorme bem, você não faz absolutamente nada no dia seguinte.
Na verdade, a gente vê pelo horário que a gente chega aqui super cedo. Nossa, uma noite mal dormida é... Assim, o final, dia seguinte pode ter certeza, o dia não vai render absolutamente A produtividade nada. É ruim do Com dia. certeza. E o humor, né? O humor, falta de concentração, mesmo na aparência, né? Fica na nossa aparência que você não dormiu, cabeleireiras. E como a gente pode introduzir, então, a semente de girassol na nossa alimentação? Olha só. O que é isso? Isso é uma trouxinha. Ah. Ela foi feita com uma massa integral, então ela é super aplicada no dia a dia, sim. Você é uma que massa. fez? Fui eu que fiz. Ai, que capricho! A Renata vai vir cozinhar com a gente, vai ensinar a fazer a trouxinha. Pode contar rapidamente, mas você volta para ensinar a fazer a trouxinha. Então, a trouxinha é uma massa que foi assada simples, já é comprada no mercado pronta. Tá. Aí eu fiz um recheio de berinjela e combinei com a sementinha por cima. A berinjela ela tem um pouquinho de uva passa, então essa trouxinha eu chamo de antioxidante. Tá. Então ela ajuda aí no equilíbrio da pressão, não tem um teor de sal elevado. Tá. A massa é baixa o valor calórico para compensar um pouco o valor calórico da semente. Essa trouxinha é completa, faltaria ali uma saladinha de folhas e um prato pronto. Perfeita. Como a gente tem noção aí da quantidade dessa semente de girassol? Então, 1 a 2 colheres de sobremesa por dia. Tá. Tá? Aí, então, essa pergunta também é importante. Como a gente está falando de várias sementes, o dia que a gente come a de girassol, aí a gente não come a de abóbora. É mais ou menos isso? É mais ou menos isso. Você pode não fazer dá pra comer mix. todas também no mesmo dia. Pode fazer um mix. Pode? Se você não quiser assim, não, eu tenho uma deficiência de cálcio, eu quero essa função. Se você não tem isso, você pode misturar todas as sementes e fazer uma misturinha para você comer. Até deixar pronto num potinho para você temperar. Entendi. Se você quer focar num sabor ou num prato assim, eu acho que vale a pena você individualizar. Cada dia uma semente. Uma semente. Gostaram dessa ideia? Olha que capricho, olha como a gente pode brincar com os alimentos e, além de tudo, ficar muito lindo. Volte para fazer, então, a receita, Vamos fazer. Tá? Porque eu prometo aqui, depois o pessoal me escreve, Carol, você disse que ela ia fazer a receita. Ela volta, fiquem tranquilos. De volta. Antes do neném Cadu nascer. É o Cadu? É o Cadu. Antes do Cadu nascer, Renata volta. Bom, vamos falar então do gergelim? Vamos. O gergelim a gente encontra bastante na culinária japonesa, né? É. Praticamente tudo da culinária japonesa vai um pouquinho de gergelim. O gergelim é o mais conhecido das sementes aplicadas aí na culinária do mundo inteiro. A japonesa agora que está em alta também é bem aplicado. Ele tem um sabor mais agradável de todos aqui e ele é facílimo de aplicar no dia a dia. Muito, só picar, jogar ali. Jogar ali. Eu gosto de atum com gergelim. Uma delícia. Atum grelhado com gergelim. Pra mim, e é uma combinação boa, porque o gergelim, ele faz às vezes de proteína, então combina aí nessa combinação que você sugeriu de atum. Tá. O diferencial dele, então ele é bom pro intestino. Tá. Ele é bom para emagrecer. Por quê? Aí a gente tem que focar direitinho a história. Primeiro que ele é bom pro intestino porque ele tem um tipo de fibra que ele ajuda a emulsificar o intestino, ajuda na formação do bolo fecal e ajuda na eliminação desse bolo fecal. Então, a qualidade das fezes, que hoje em dia também é importantíssimo a gente pensar nisso, ficam melhores. Olha que bacana, eu não sabia, não tinha nem ideia. O gergelim só tem... esse aqui também, né? Tem o gergelim branco e o gergelim preto. É igual? É igual, muda um pouco o sabor. Eu gosto mais do preto. O gergelim preto, ele é um pouco mais crocante e ele tem um sabor um pouco mais característico, e o branco é um pouco mais neutro. Tá? Mas ele ajuda perdendo peso como? Ele melhora a quebra de gordura no organismo e ele diminui a formação de gordura pelo organismo. Então, aí tem um destaque importante para ele. Uau! Além de ter algumas funções afrodisíacas. Uau! Pronto. Vamos comer gergelim. Sabia que eu tava fazendo isso? Eu adoro. Sempre coloco aí. Até no frango grelhado. É uma delícia, vale a pena. Mas é muito calórico? Não, ele é um dos menos calóricos que a gente tem aqui. Por exemplo, tem 110 calorias a porção dia. Nossa. Então, por dia, você vai consumir aí de 2 a 3 colheres de sopa por dia. E você vai consumir um valor calórico para as propriedades que ele tem, que vale a peníssima. Ai, que tudo! Vamos comer gergelim. Não, vamos comer todos, mas o gergelim eu gostei da ideia. Que muito legal, né? E como você introduziu ele na nossa alimentação? Aqui ele está aplicado numa ricota. Ai, gente, olha essa outra trouxinha, que linda. Olha, é ricotinha, então patezinho de ricota. É um patezinho de ricota simples, temperado, com o gergelim preto por cima, dá essa crocância na ricota. A ricota é mais molinha, ele dá o sabor na ricota. E ele tá aplicado aqui também, olha que bonitinho. Ai, tomatinho, eu vou ter que comer. Ai, esse pode comer, só tira o salzinho de baixo. O salzinho, mas escolhi que o salzinho aqui é só um decorativo, não é bem-vindo no prato, é só para o tomatinho ficar em pé aí bonitinho.
Então esse tomatinho tem o gergelim branco em cima com um creminho de manjericão. Como gostoso? Gente, como que faz esse creminho de manjericão? A gente vem ao vivo fazer. Você vem fazer? Venho fazer, prometo. Eu vou até... Quer ver? Meninos? Chama um. Ah, vocês estavam mostrando, é isso mesmo. Pode mostrar de novo que dá pra ver o creminho de manjericão. Olha, o recheio do creminho de manjericão. Olha que delícia. Vocês não sabem que delícia. Camilinha, ela tem que voltar mesmo, hein? Porque esse creminho de manjericão, tipo, pra ontem eu quero. Quero aprender mesmo. Além de poder rechear, assim, então, tomatinho, a gente pode introduzir numa salada, de repente? Pode jogar por cima da salada, pode jogar por cima de algum prato quente. O que é importante só a gente também valorizar aqui é que as sementes devem ser compradas e consumidas dessa maneira. Tá. A ideia de triturar no liquidificador em casa, a ideia de assar em casa ou de torrar não é muito bem-vinda. É melhor consumir assim. Melhor consumir do jeito que a gente compra, Tá. para não estragar a propriedade. Só pra fechar rapidinho, diretora, faltou só a quinoa, que eu falo mais que a boca, né? Ó, então a semente de quinoa só pra gente fechar, Renata. A semente de quinoa, ela é uma combinação perfeita, ela imita a combinação de carboidrato e proteína do arroz com feijão. Tá. O diferencial dela para as pessoas que têm doença celíaca, que não podem consumir o glúten, ela não tem glúten, então Maravilha. as pessoas não poderiam necessariamente comer o arroz com feijão, podem comer a quinoa. Olha que bom. E o resumo dela é que ela faz bem para todo o sistema nervoso. Tá. Então ela evita doenças como mal de Parkinson, Alzheimer e outras doenças degenerativas. Ela melhora a qualidade aí da sua inteligência, da sua concentração. Sério? Então toda a parte cerebral, ela age muito bem. É o grande destaque dela, além de milhões de outros benefícios, esse é o grande benefício. Vale ressaltar que ela precisa ser lavada quando comprada em forma de grão. Tem que lavar, porque ela tem uma substância aí ao redor do grão. Fica branquinho, né? Que ela dá um sabor amargo. Tá. E que ela é antinutricional, ela tira essas propriedades benéficas. Então tem que lavar o grãozinho, deixar sair aquela água branca, depois cozinhar. Depois cozinhar. Ou e comer vem cru. sempre explicadinho no rótulo, né? Bem. E você colocou lá numa tronchinha também. Aqui é um tabule. Ah, é um tabule de quinoa. Ao invés do trigo, a gente colocou a quinoa, é um tabule de quinoa. Arrasou. E ela pode ser consumida também com moderação, porque o valor calórico também é um pouco O alto. valor calórico dela também é um pouco alto, gira em torno de 200 calorias dia. Então, mas como ela tem essa propriedade proteica e de equilíbrio de aminoácidos importante, eu acho que valeria a pena introduzir também. Show! Gente, arrasou. Ai, vocês viram coisa mais linda? Parabéns. Parabéns, Renata, parabéns, produção. A mesa ficou muito linda. E agora, quando você for ao supermercado, se hoje você for fazer compra, aproveita, escolhe aí a semente que você gostou das propriedades e que você gostou aqui também da sugestão da Renata para introduzir no nosso dia a dia. Eu vou passar para vocês o contato da Renata, que volta a você bonita para aprender mais, porque já vi que você é cozinheira, Então, cozinheira de mão cheia. O site é o www.rbnutri.com.br www.rbnutri.com.br e no seu caso é RB de Buzini, né? Renata Buzini, nutri.com.br. Todas as informações estão lá no seu site, telefone, tudo. Tudo. Então tá bom, acessem, vocês vão adorar. Obrigada. Obrigada. Arrasou. Sim. Te espero então antes do Cadu. Do Cadu. Tchau, Cadu. Beijo. Obrigada. Tchau, obrigada. Gente, que delícia, que coisa boa. Olha isso. A gente já tem aí, então, várias ideias para o nosso feriado. Então, vamos fazer o feriado muito mais saudável, muito mais saboroso e também muito mais inteligente, introduzindo o melhor na nossa alimentação? Vai no supermercado e tente experimentar aí, reproduzir o que a gente fez aqui no estúdio. Tenho certeza que você vai adorar. Mas não saia daí, porque no segundo bloco o papo é mais do que especial. Meu convidado, o endocrinologista, Dr. Filipe Pedrinola, já chegou e vai explicar tudo pra gente sobre calorimetria e bioimpedância. Não vai perder, né? Só 2 minutinhos.